Fala pessoal, e a Polícia Federal praticamente soltou aí duas notícias para a Michelle Bolsonaro, né? Uma boa e uma ruim. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a situação da Michelle Bolsonaro, que recebeu essa péssima notícia. Uma péssima notícia e uma boa, né? Aparentemente. Então nós vamos comentar, falar aí um pouco mais sobre essa situação, né? E a coisa fica um tanto mais complicada. Porque a vida da Michelle está diretamente aí, consequentemente, nas mãos da justiça. Por quê? Segundo a própria matéria do Globo, não há dúvidas na Polícia Federal que o relatório, né, do inquérito das joias, que vai ser apresentado ao Supremo Tribunal Federal até o final de junho, vai recomendar aí o indiciamento do Jair Bolsonaro. Mesmo assim, a conclusão aí do caso reserva uma boa notícia ao ex-presidente. Vamos saber que notícia é essa. De acordo com fontes aí da Polícia Federal, são duas, né? São duas notícias, para Michelle Bolsonaro em especial. Uma boa e uma ruim. Vamos saber primeiro, né, qual é a boa, depois a gente sabe qual é a ruim. Mas vamos lá. De acordo com as fontes da Polícia Federal, as investigações já coletaram aí evidência suficiente para o indiciamento do Bolsonaro, ou seja, isso é uma notícia péssima, em especial para o Bolsonaro, que vai ser indiciado. Tá, mas e a Michelle? Essa notícia é boa para a Michelle, ver o Bolsonaro sendo indiciado, de certo modo, com os dois pés na cadeia? Bem, é isso que a gente vai falar mais sobre essa situação, matéria do Globo, tá? A Mônica Bergali já havia falado, né, que o Bolsonaro, voltando aqui sobre o caso do Bolsonaro, que ele vai ser indiciado, e em especial por conta que tinha muitas provas que o Bolsonaro sabia da situação da venda das joias lá no exterior, estava ciente de tudo. Por isso, de certo modo, ele vai ser indiciado. Já no caso da Michelle é diferente, porque não há provas o suficiente, apesar do gabinete adjunto de documentação histórica da presidência tenha declarado à Polícia Federal que Michelle Bolsonaro recebeu em mãos o kit aí dado pelo governo saudita, os investigadores até no presente momento, né, não reuniram provas o suficiente aí para, de certo modo, complicar a vida da Michelle Bolsonaro. Então, nesse caso aqui, a Michelle Bolsonaro praticamente está sendo aí, como é que eu posso mencionar para você? Tá sendo livre de uma situação. Essa que é a realidade. Alexa, que horas são? Então, gente, agora, né, nesse exato momento aí, falando sobre a situação da Michelle, desculpa que houve uma pane aqui, eu tive que saber aqui o exato momento aqui da hora, mas perdão, e também foi mais para chamar a sua atenção. Então a gente sabe que o Bolsonaro ele tá se complicando porque, segundo a própria Polícia Federal, sabe que ele, consequentemente, já tinha consciência do que estava realmente acontecendo, né, sobre a venda das joias. Em relação à Michelle, a boa notícia para a Michelle Bolsonaro é que ela não sabia. Na teoria, ou pelo menos não há provas suficientes para, de certo modo, condenar a Michelle nesse caso, né? Que são o kit lá dos kit das joias, o relógio recebido, enfim. A coisa foi ficando um tanto mais complicada para o Bolsonaro, já para Michelle Bolsonaro nem tanto assim. Essa situação que aconteceu foi quando alguns, né, dos ministros aí do Bolsonaro estavam indo lá na Arábia Saudita, né? E quando eles estavam vindo, um lote de joias, vamos dizer assim, né, foi pego lá no aeroporto lá internacional e o outro não, passou desapercebido. E essa questão dessas joias foram diretamente lá para o Nelson Piquet. E aí o Bolsonaro acabou supostamente levando para os Estados Unidos. Então você vê que a situação para o Bolsonaro ela se complica, porque há prova suficiente. Já na Michelle Bolsonaro, não há testemunhas o suficiente, pelo menos para poder complicar a vida do Bolsonaro. Embora o pessoal falou que entregou as joias lá nas mãos da Michelle, mas a coisa não está tão feia assim para Michelle, tá? Então, essa é a situação da Michelle Bolsonaro. Desse lance aí, ela está fora. Agora, ela entra na mira da Polícia Federal, né? Não é pelo fato dela ter, né, se escapado dessa situação aí em relação a que o Bolsonaro, né, supostamente vendeu as joias, não é pelo fato dela estar não ser indiciada nesse caso aí que ela tá livre, leve e solta. Não, a coisa fica complicada para Michelle Bolsonaro porque a Polícia Federal quer indiciar ela em uma outra situação. A Michelle Bolsonaro é alvo de outra investigação que apura, né, o uso de cartão corporativo da Presidência da República e no material há extratos e documentos que podem complicar a vida da Michelle Bolsonaro. Todo mundo lembra daquela situação lá, pelo menos é o que foi mencionado, que foi veiculado aí, sobre a situação que
Parece que supostamente, vamos colocar aqui assim, que a Michelle Bolsonaro estava utilizando lá, supostamente, utilizando de modo inadequado o dinheiro público. E, né, há falas aí que ela até pagava ensino, né, faculdade de outras pessoas com dinheiro público. Enfim, essa situação, que eu não vou entrar mais em detalhes aqui, essa situação complica mais, né? Dizem que o Mauro Cid chegou a avisar para ela, mas ela não estava nem aí com a situação. Então, essa situação complica, né? Porque aí, de certo modo, ela estava utilizando o dinheiro público de modo irregular. Pelo que dizem os investigadores, este último inquérito deve ser concluído até julho, tá? Também deve trazer bastante problema ao Bolsonaro também. Então, a situação da família Bolsonaro, de modo geral, fica um tanto mais complicada, delicada. Agora, é importante dizer que o povo brasileiro não tem nada a ver com isso, né? Muitas pessoas são presas aí por crimes, né, supostamente menores, estão lá na cadeia. E nesse caso aqui, de joias, diamante, né, Rolex cravejado de diamantes, enfim, né, essas pessoas estão livres, leves e soltas. Então, gente, ó, uma situação complicada. Espero, consequentemente, que o braço da justiça alcance essas pessoas aí, punam, né? Porque senão vai ficar fácil, né? Se é assim, as pessoas que, no caso aí, tiverem a oportunidade de ingressarem na política, vão fazer do mesmo modo. Então, essa situação da Michelle Bolsonaro se complica e, consequentemente, tem que ter um julgamento aí justo, é claro, mas ela tem que ser punida se, assim, a justiça entender que ela errou. Se ela errou, né, consequentemente, que pague aí a pena, né, e seja responsabilizada por tudo que ela fez, tá? Não só ela, mas também como o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, a situação dele acaba um tanto mais complicada, porque tem provas, né, suficientes, significativas. Tem outros inquéritos também do 8 de janeiro e mais outras situações. Tem aquela situação lá de estar inelegível também. Então tem várias situações que, quando somar todos esses crimes aí, o Bolsonaro vai para jaula, e também, consequentemente, a Michelle Bolsonaro, nesse, como diz o próprio Bolsonaro, né, nesse quesito aí, no que tange as joias, as joias não, no que tange aí o uso irregular do cartão corporativo. Então, a Michelle Bolsonaro está passando por esses problemas aí, está com uma forte dor de cabeça em razão de toda essa situação. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, obrigado pela força, obrigado pelo moral. Comenta aí se você acha que a Michelle Bolsonaro vai ser punida, assim também como o próprio Bolsonaro. Aqui quem falou é o Cláudio Pereira. Aqui do lado, deixa eu ver, desse lado aqui tem um próximo vídeo, você pode clicar e continuar assistindo aí vídeos sobre política. E a gente se vê em 2 segundos. Valeu!